Tem o microfone ligado. Gravação iniciada, presidente. Ok, Fabimar, obrigado. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF, do dia 13 de maio de 2021, do período da manhã. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Márcio Augusto Sequef Salem, Gregório Heckmann Júnior, Luiz Henrique Dias Lima, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. A nossa pauta da manhã, ela começa no item 216. No item 216. Só um instantinho, colegas. Ela começa, só confirmando, ela começa no item 216, mas como nós tivemos algumas vistas de mesa nos dias anteriores, e já estão em condição de serem votar, e os processos já estão em condição de terem o julgamento concluído, inclusive algumas vistas de mesa foram minhas e eu já estou em condição de votar. Então, vamos iniciar a pauta da manhã finalizando o julgamento desses que serão vista de mesa, pelo menos uma parte deles, e aí a gente segue julgando os itens da pauta da manhã, daí, tá? O primeiro item que nós vamos apreciar, que saiu com vista de mesa, foi o item 1 da pauta. Item 1, então, o julgamento dele foi iniciado no dia 10, no período da manhã, e será concluído agora, no dia 13, também no período da manhã. O item 1 é da Associação dos Deficientes Físicos e Visuais de Mogi Guaçu, tá? É um processo que tinha saído com vista em abril, a conselheira relatora tinha apresentado um voto, inclusive que não estava conhecendo o recurso, mas daí nesse intervalo entre a sessão de abril e agora, ela reexaminou o caso e ela está conhecendo, está julgando o recurso. A conselheira, você apresentou o voto na segunda, né? Apresentou, né? A conselheira apresentou o voto, está dando provimento ao recurso voluntário, e aí... Sendo empate e dando provimento, na parte conhecida, dando provimento ao recurso voluntário. Tá, e colegas, eu não anotei aqui, nós não iniciamos votação, né? Nós vamos fazer a votação agora, né? Saiu com vista de mesa antes de iniciarmos a coleta do voto. Eu não registrei, pelo menos aqui, voto de ninguém. Então, vejam, colegas, esse é um caso em que a questão aqui envolvendo a isenção, imunidade, diz respeito ao inciso 3º do artigo 55 da Lei 812, inciso 3º, ok? Que é aquele que fala da gratuidade, né? Porque essa entidade, ela fez cessão de mão de obra, onerosa, tal, e daí teria descumprido o inciso 3º. Esse foi o motivo, né? E o STF já entendeu que uma entidade pode, sim, fazer uma atividade assim, né? Nesses julgamentos recentes. Então, esse é o voto da conselheira, ela está dando provimento ao recurso voluntário em relação ao item 1 da pauta. Eu vou fazer a coleta dos votos, então. Márcio, como que você vota? Eu acompanho a relatora. Gregório? Relatora. Luiz? Relatora. Rafael? Relatora. Francisco? Eu também acompanho. Ana? Relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item 1 da pauta, item 1 da pauta, item 1 da contribuinte, Associação dos Deficientes Físicos e Visuais de Mogi Guaçu, ficará assim o resultado. Item 1. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Conhecer empate, para na parte conhecida, dar provimento.
Renata, para aí. Eu dei uma olhada no processo, eu comparei a decisão da DRJ com... O que você não está conhecendo desse recurso? A parte que ele alega no recurso dele, toda a regulamentação, o que ele diz da regulamentação do artigo 195 do CTN, da Constituição, por lei complementar e lei ordinária. Porque ele traz essa matéria no recurso. E fala que as leis seriam inconstitucionais, a 8.212 e a 12.101. Pois é, me pareceu assim que ele trata do assunto nas duas, trata do artigo 195 da Constituição nas duas, tanto na impugnação quanto no recurso, não sei. Dani, eu concordo com você. Eu acho até que eu vou acompanhar pelas conclusões. Tá, eu também fiquei assim, porque eu comparei, eu coloquei um do lado do outro, a impugnação com o recurso, e fiquei olhando assim, mas não dá para dizer que não alegou, né, assim, mas tudo bem, eu vou fazer como a Ana, eu vou acompanhar pelas conclusões, então. Colegas, então, colegas, para o item 1 da pauta, repetindo, da Associação dos Deficientes Físicos e Visuais em Mogi Guaçu, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos. O que você não está realmente conhecendo, Renata? Essa questão que eu disse, que no recurso voluntário... Não, me diga assim, 3, 4 palavras, assim. A inconstitucionalidade das leis 8.212 e 12.101 para tratar da regulamentação do artigo 195, parágrafo 7. Dessa matéria, ele não tratou na impugnação. Ele diz na impugnação que ele cumpre os requisitos da lei complementar. É a lei 812 e o decreto? A lei 12.101, que elas não podem tratar da regulamentação do artigo 195. E ele trata muito disso no recurso voluntário, diz que essas leis são inconstitucionais porque elas são ordinárias, que isso não pode ser tratado por lei ordinária, só por lei complementar, e que essas leis são inconstitucionais, isso ele só trata no recurso voluntário. Tem efeito prático? Não tem, porque tanto na impugnação como no recurso voluntário, ele diz que ele cumpre o artigo 14 da lei complementar do CTN. Então, tem efeito prático? Enfim, não tem, porque tanto num quanto no outro ele defende que ele cumpre os requisitos do CTN. Agora, dizer que as duas leis, 8.212 e 12.101, são inconstitucionais, porque essa matéria não pode ser tratada por lei ordinária, só por lei complementar, ele trata muito disso, ele traz laudas e laudas e laudas falando disso, só no recurso voluntário diz que essas leis são inconstitucionais. Isso ele só fala no recurso voluntário, e é disso que eu não estou conhecendo, porque essa matéria é uma inovação recursal. Isso ele não fala na impugnação. Eu já analisei esse processo várias vezes, mas tem um tempo. O que eu me lembro também é que o lançamento
próprio relatório fiscal, ele não tratava dessas informações. E a impugnação, ele traz argumentos para combater o lançamento. E no recurso voluntário, ele traz os argumentos aptos também a combater o acórdão da DRJ. E não que eu acho que é uma inovação, mas eu acho que dentro da linha de defesa dele é o argumento apto a contradizer. Tanto é que se ele repete as razões da impugnação, eu pego e já aplico o acórdão ali. Mas ele não... Mas se eu repito a minha impugnação no recurso voluntário, eu estou dizendo, olha, você nem se deu ao trabalho de impugnar o acórdão, você está repetindo. Inclusive, mas ele não repetiu, eu não disse que ele repetiu, eu disse que ele não... Não, então, mas eu estou falando exatamente o contrário, se for o contrário. Se eu repito, se um contribuinte vem e repete no recurso o que ele falou na impugnação, eu já mato ali no conhecimento, porque eu falo, olha, você nem trouxe um argumento novo. Então, a regra, eu preciso trazer um argumento apto a combater o acórdão. Senão, eu nem conheço. Agora, se ele traz um argumento novo, apto a combater o acórdão, e a gente não conhece por inovação recursal, você colocou ele numa enrascada, porque ele não pode nem repetir, nem argumentar. E pelo que eu li do relatório fiscal, a impugnação dele é perfeita, porque o relatório também não estava muito bom. O relatório também, eu lembro que era um relatório que falava, porque os deficientes, porque tem que ajudar, porque a forma da sociedade ajudar, e ele pega e vai, na impugnação vai em cima. E aí vem um acordo da DRJ e também fala, mas tem isso aqui da lei e tal, aí ele vai em cima. Então, mas assim, a parte... Mas você está colocando... Mas eu conheci a parte do recurso dele que podia ser conhecida, a parte que não podia, eu não conhecia. Se ele achava que as leis ordinárias eram inconstitucionais, ele também tinha que ter trazido isso na impugnação. Tá. E qual que é o argumento novo que um contribuinte tem que trazer no recurso voluntário para que eu não entenda que ele está simplesmente repetindo a impugnação? Algum argumento novo ele tem que trazer, senão eu entendo que ele repetiu a impugnação. Alguma coisa que ele combata a decisão de primeira instância. E não foi isso que ele fez? Ele trouxe alguma coisa, mas não dizer que a decisão de primeira instância julgou a matéria do lançamento, porque a decisão de primeira instância julgou dizendo que aquela lei era inconstitucional, não foi. Porque tanto uma coisa quanto outra, o lançamento já usava a lei 812. Então, o lançamento já usava uma lei que, no entendimento dele, já era inconstitucional, desculpa. Não. Mas no entendimento dele, o lançamento é antigo e, independente disso, o que eu estou querendo dizer... O lançamento já usou a lei 212. Se ele achava que a lei 812 era inconstitucional, ele já tinha que ter trazido isso na impugnação, já tinha que ter falado com a autoridade de primeira instância. Mas como é que ele isso já tinha essa discussão não existia? Se não existia essa discussão, imagina, todo lançamento não existia, que vier... A discussão da 812 é antiquíssima. Não, mas se a discussão não existe judicialmente, aí toda lei vai ser alegada inconstitucional. Qualquer coisa que vier, todo contribuinte que recorrer do imposto de renda... A discussão não existe judicialmente, Ana, pelo amor de Deus, a discussão da inconstitucionalidade da 212 já existe há muito tempo. Sim, mas eu estou dizendo assim, aí eu pego assim, um caso de imposto de renda... Vamos abaixar o tom. A gente pode discutir sem gritar num tom mais baixo. Você sempre se exalta. Vamos abaixar o tom. A gente não precisa discutir nesse tom. Coisas que eu acho que a gente deixa passar aqui. Muito pelo contrário. Não precisa deixar passar nada. Eu acho que a gente só pode discutir num tom mais baixo. Não precisa se exaltar. Calma. Eu não estou exaltada. Eu não estou sem calma. O que eu estou dizendo para você é que tem 2 anos ao contribuinte na hora dele recorrer. Ele não pode repetir a impugnação, mas ele também não pode inovar. Então, você está botando ele num quadrado que ele não tem como sair. Se eu não posso repetir... Vamos lá. Vamos voltar. A Lei 812... Com a sua decisão, eu concordo com o Deni, eu acho que o recurso merece ser totalmente conhecido. E eu acho que alegarem e dizer que ele não alegou a inconstitucionalidade é a mesma coisa hoje, todo contribuinte, então, venha na impugnação e fale que a lei inteira do imposto de renda da pessoa física é inconstitucional. Vai que daqui a 10 anos, alguém chega lá no Supremo e começa a discutir a inconstitucionalidade. Eu falo, opa, olha lá, eu já tinha dito isso lá em 2021, tudo bem que a gente tem 2032 agora,
Mas, olha, eu já tinha dito que era inconstitucional. Senão, o meu argumento de inconstitucionalidade, ele nem vai subir. E eu preciso estar preparado para um futuro, que o futuro a gente nem sabe o que é. Agora, ó, o que o STF falou. Olha o que a Carmen Lúcia falou. Quem entrou até 2017 vai ganhar o ICMS, PIS/COFINS. O contribuinte que não tinha bola de cristal e não previu o futuro não vai entrar. Então, o contribuinte tem que chegar agora em todas as impugnações e começar lá embaixo alegando inconstitucionalidade. Joga para o vento aí, vai que daqui a 15, 20 anos muda. Joga inconstitucionalidade de tudo. E eu não acho que é por aí o caminho. Não é essa a intenção do Código de Processo Civil, quando fala que eu não posso inovar e que eu também não posso repetir a minha impugnação. Ana, só uma última observação. Qual foi o fundamento da autuação? Não foi o artigo 55, inciso 3º da Lei 8.212? Se ele acha que a matéria não pode ser regulamentada por lei ordinária, só por lei complementar, ele não deveria ter dito isso na primeira oportunidade. Você estudou direito, e bastante que eu sei. Ele não deveria ter dito isso na primeira oportunidade que ele teve para falar nos autos? Não é isso que diz o CPC? Não é lei que diz isso na lei 7235? Não. Não é isso que diz no artigo 16? Tá, eu não Se ele só falou isso no recurso, ele inovou. Tá, isso é o conceito de inovação. Se você não concorda, você não está concordando com o que diz a lei. Não, eu não concordo que ele deveria ter dito na primeira oportunidade que era por regulação por lei complementar. Sabe por quê? Porque administrativamente nunca nem existiu isso. É isso. O DENE até hoje ele pensa numa isenção. Se você pensar no termos de isenção, não tem nada que falar de lei complementar. Eu só tenho que regulamentar por meio de uma lei complementar porque trata-se de uma imunidade. Agora, se eu estou falando de uma isenção, como é um entendimento que até pouco tempo atrás tinha unanimidade ou maioria, e até hoje ainda tem adeptos da isenção, eu não preciso de uma lei complementar. Eu regulo por lei ordinária. Nossa, você está contradizendo o que você defende. Então, mas se eu estou impugnando para o órgão administrativo analisar, eu chego e falo, tem uma imunidade aqui, eu estou indo contra a minha própria necessidade de me defender. Eu tô, como advogada, eu estaria viajando a maionese. Eu ia estar falando abobrinha para o... Mas eu acho que a gente tem que ter coerência, então. Ou você acha que isso é imunidade, ou você acha que isso é isenção, para você achar que a inovação precisa ter um mínimo de coerência no raciocínio. E dentro da coerência, eu fiz igual o Dani falou, eu botei o recurso e a impugnação. Eu não acho que tem alguma parte do recurso dele que não seria conhecida. Porque, de um lado, o contribuinte não pode repetir exatamente a impugnação, e no outro, ele também não pode trazer uma inovação. Eu conheceria inteiro do recurso, eu não acho que teve matéria não conhecida. Bom, nós concordamos em discordar nesse caso. Tá ótimo, concordamos em discordar. Eu estou convicta que teve inovação nessa matéria. Pronto, concordamos em discordar. Está feito. Está tudo ótimo, sem mágoa. Ótimo, perfeito. Dani, eu não estou te ouvindo, você está com o microfone desligado. Tá. Viu? Vamos fazer assim, ó. No dispositivo, Ana, eu vou colocar que o conhecimento foi por maioria, pode ser? Eu vou colocar assim, então, colega. Colhe os pontos do conhecimento, porque assim eu posso perder no conhecimento. Não, veja, colegas, eu e a Ana entendemos que o conhecimento aqui deve ser integral. Alguém mais entende assim? Não. Todo mundo acompanha? Não. Então, o conhecimento vai ser por maioria, e eu e a... gente, eu estava discutindo com a câmera desligada, perdão. É verdade, eu esqueci de falar. Perdão. Então, vejam, vai ficar assim, então, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações de inconstitucionalidade da Lei 812 e da Lei 12.101, de 2009, uma vez que tais alegações não foram levadas ao conhecimento e apreciação da autoridade julgadora em primeira instância, representando inovação recursal. Vencidos os conselheiros Dene e Ana, que conheceram integralmente do recurso. Vou até dizer assim, por não reconhecerem a inovação recursal. Por não reconhecerem inovação, que conhecer integralmente do recurso, por não reconhecerem
a inovação recursal. Tá, Ana? Pode ser assim, né? E, na parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento. Aqui, Renata, eu queria colocar no final, esse débito está sendo cancelado, né? Na parte conhecida, Dani, por unanimidade, né? Sim, sim, sim. E na parte conhecida, perfeito. E na parte conhecida do recurso, por unanimidade de votos, a DRJ negou provimento à impugnação, né? Sim, negou provimento. Por unanimidade de votos. Perfeito, Gregório, tem que impor mesmo. E, na parte conhecida, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso. Dar provimento ao recurso. Sobre exatamente como eu pus, acho que é para cancelar. Cancelando-se o crédito tributário lançado. Eu pus dar provimento, eu não pus o quê, mas é para cancelar. Sabe por que eu vou colocar? Porque quem lê assim vai pensar, o conhecimento foi parcial, e na parte conhecida foi dado provimento. Será que o que não foi conhecido importou em algum valor que não foi? Então, para deixar bem claro no final, eu estou colocando que o cancelamento... Cancelar o lançamento. O crédito lançado. Então, parecia um item mais tranquilo de fazer, mas deu essa discussão, e é importante mesmo que a gente discuta em alguns momentos, né? Colegas, então, ficou assim para o item 1 da pauta da Associação dos Deficientes Físicos e Visuais de Mogi Guaçu. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações de inconstitucionalidade da Lei 812 de 91 e da Lei 12.101 de 2009, uma vez que tais alegações não foram levadas ao conhecimento e apreciação da telejulgadora de primeira instância, representando inovação recursal. Vencidos os conselheiros Dene e Ana, que conheceram integralmente do recurso por não reconhecerem a inovação recursal. E, na parte conhecida do recurso, por unanimidade de votos, dar-lhe provimento, dar-lhe provimento, cancelando-se o crédito tributário lançado. Fechou. Aí, pelo dispositivo, a unidade de origem vai poder executar sem precisar abrir o voto. Ok. Foi dado provimento e está sendo determinado o cancelamento do lançamento. Fechou. Esse foi o item 1 da pauta. O próximo que saiu com vista de mesa é o item 18. É esse que você vai poder fazer, Gregório, da Rantei do Francisco, ou vai ficar para amanhã? O item 18. Meu é 78. 7778. Não, desculpa, não é Francisco, eu falei Francisco, né? É Francisco, sim, o da Rantei, item 18 da pauta. Não, ou foi julgado? Eu marquei que a gente julgou 18. Já foi julgado, não? Tá. Foi julgado. STC que tem. E foi negado provimento ao recurso, né? Isso, 18 foi. Tá, então aqui eu não tiquei aqui a vista, aqui, deixa eu ficar. Tá, eu coloquei o dispositivo aqui. Então foi julgado, porque eu registrei aqui acordos mesmo colegiados por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Ficou assim, né? Ficou. Então tá certo aqui. Deixa eu só marcar aqui, que às vezes eu esqueço de marcar a vista aqui. Eu taxo ela, eu passo um risco em cima, né? No meu controle é o 77 e o 78 ficaram com vista. É o próximo, isso mesmo. São os Deixa próximos. eu ver aqui. Agora estou indo. Que são de relatoria do Chico, STC Comércio de Peças, né, Chico? Isso, perfeito. O próximo, tirando esse que eu tinha falado aí, o próximo é o 77 e o 78, né? O 78, até o Gregório viu aquela que comentou sobre a questão do vício, né? Se não seria formal, material. Com relação ao item 77, colegas, vamos lá, vamos abrindo lá o item 77. Dani, foi o 78. O 78 rejulgou. O 77 é obrigação acessória, é corrente. Mas os dois saíram com vice de mesa, né? É. Os dois saíram com vice de mesa, né? Então, vamos fazer o 78 primeiro.
Vamos fazer o 7 e 8 primeiro, mas os dois serão com vice de mesa. Eu lembro que a gente tirou os dois para julgar junto, né? Isso. Colegas, vamos fazer então a finalização agora do item 78. O item 77, a gente nem iniciou o julgamento na segunda-feira, né? O 77. A gente iniciou o julgamento do 78, que o conselheiro relatou, né? Relator, leu o voto, tá. Você está negando o provimento, né, Francisco, em relação ao item 78. Você vai manter seu voto, né, Francisco? Mantenho. Mantém, né? Gregório, em relação a esse item, você já está em condição de votar? Sim. Já está. Eu não fiz coleta de votos, né? Não registrei aqui, pelo menos. Tá, então vamos lá. Item 78, colegas. O conselheiro relator fez a leitura do voto na segunda-feira, na segunda-feira, no dia 11. Aliás, ontem, né? Na verdade, foi ontem, no dia 11, segunda foi dia 10. Ontem, na verdade. Hoje é dia... Nós estamos na quinta, nossa, como a semana passa rápido. Tá, então o julgamento teve início no dia 11, no período da manhã. O conselheiro relator apresentou o voto e negou provimento ao recurso voluntário. Aí o Gregório pediu vista, a questão envolvendo o vício, né, a anulação de uma decisão no processo, e aí vamos fazer a coleta dos votos então. Márcio, em relação ao item 78 da pauta, o conselheiro relator está negando provimento ao recurso voluntário. Como que você vota, Márcio? Eu acompanho o relator, presidente. Gregório? Eu vou acompanhar também. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator, presidente. Ana? Relator. Eu também vou acompanhar o relator. Então, para o item 78 da pauta, ficará assim o resultado. Item 78, da contribuinte STC Comércio de Peças Serviços Limitada. Repetindo o item 78 da recorrente STC Comércio de Peças e Serviços Limitada. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Está sendo registrado que o julgamento foi iniciado em 11 de maio de 2021, no período de manhã, e concluído em 13 de maio de 21, também no período da manhã. Também no período da manhã. Ok. Essa é a decisão para o item 78. Agora vamos fazer o julgamento do item 77. Do item 77 não teve leitura do voto, né? Não teve, né? Então, esse aqui vai ser o julgamento hoje mesmo, tá? Mas como é obrigação acessória, tranquilo, né? Então, você pode fazer um resumo para nós. Pode começar, Francisco. Ok. Ele trata de obrigação acessória CFL 38, por falta de apresentação de livros e documentos após regularmente intimado. Aí eu estou destacando no voto aí do relatório, a parte que eu achei interessante. O julgador de origem entendeu procedente a autuação. No recurso, o contribuinte repete as alegações da... Na verdade, o recurso é o mesmo para os dois, né? As alegações do 78 são as mesmas aqui do 77. Né? E... Estou indo aí eu adoto as razões decididas do julgador de origem, já que não houve inovação, tal qual o item anterior da obrigação principal. E Francisco, desculpa, só uma coisa que não está... O 77 é o mesmo do 78, o recurso voluntário? Tu falaste. O 78 é a obrigação principal. O 77 é CFL 38. De não apresentação de livros. Então, ele intimou, o contribuinte não apresentou,
Aí o contribuinte apurou por aferição indireta a obrigação principal do 78, e, inclusive, no relatório do 78, ele fala que tem autuação referente à obrigação acessória. E aí as razões de defesa foram as mesmas, entendeu? E aí eu estou adotando a decisão de origem do 77. Eu adotei no 78 e estou adotando também no 77. E estou negando provimento. Eu vou repetir porque eu acho que não me esclareceu direito. O recurso voluntário é o mesmo? Não. O 78 tem um recurso voluntário. 77 tem um recurso voluntário. As razões são as mesmas. É aquela que a gente costuma ver, que se faz o texto basicamente igual para os dois. Agora, são recursos diferentes. Tem o recurso do 77 e tem o recurso do 78. Entendi. Então tá, colegas. Para o item 77 da pauta, o conselheiro relator está votando também no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Márcio, como que você vota? Foi o relator. Gregório? Acompanho. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 77 da pauta, ficará assim o resultado. Item 77, da contribuinte STC, Comércio de Peças e Serviços Limitada. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Eu tô consignando aqui na ata que o julgamento está sendo realizado hoje, tá? Eu tenho convicção de que não foi, bastante convicção, vamos dizer assim, que não foi iniciado discussão sobre isso. Não, foi o seguinte, Dani, a gente, como o 77 é decorrente do principal, dos fatos ocorridos que foram lançados no principal, e o principal saiu em vista, aí o 77 foi junto, mas o 77 não foi lido o relatório lá, nem o voto, ele foi só iniciado e concluído hoje, o 77. Então, perfeito. Então, tá. Então, o item 77 e o item 78, ambos da STC Comércio de Peças Limitada, ficará assim a decisão para os dois. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Ok? O próximo item que saiu, com vista de mesa, é o item 80, né? Me corrijam, é 80, né? Esse aqui é um item de relatoria do conselheiro Luiz, o item 80 é do Serviço Social da Indústria. Tá. Deixa eu abrir o voto, para aí, só um instantinho, colegas. Item 80, colegas. 80. Exibição. Tá. O conselheiro relator não está conhecendo do recurso voluntário, tá? O conselheiro relator não está conhecendo do recurso voluntário por inovação recursal, né, Luiz? Só que é o seguinte, Luiz, só um detalhe, eu vou discordar de você só numa questão, e aí talvez eu vote pelas conclusões. Você fala no voto que a DRJ não deveria ter conhecido da impugnação, né? Você fala isso no seu voto. Pois é, mas veja, o contribuinte alega decadência, a DRJ tratou da decadência. Mas ele alega dentro do contexto da NFLD, da obrigação principal. Toda a resignação dele, na impugnação, é dirigida à obrigação principal, não é dirigida à obrigação acessória, que foi o caso. E ele cita nominalmente, na impugnação, a NFLD. Ele cita a NFLD.
Ele cita no primeiro parágrafo, desculpe interromper, mas ele começa a argumentação dizendo que ele está se rebelando contra a NFLD, o final dela é 791, certo? Porque e a argumentação toda dele é essa, doutor. Tá. Não, tranquilo. Não vamos entrar em discussão aqui. Não, eu estou só esclarecendo. É porque eu entendi assim. Inclusive, até a decadência, a apreciação da decadência para as duas obrigações, já que você adiantou, a apreciação é distinta. As obrigações acessórias é sempre pelo 173. E a NFLD pode ser pelas duas, a depender da situação. Então, como ele cita nominalmente no recurso voluntário, pode olhar que ele cita nominalmente a NFLD, aliás, na impugnação, ele cita nominalmente a NFLD e nunca, em nenhum momento, a obrigação acessória. Eu acho que houve um equívoco quando o patrono lá, a recorrente colocou os recursos voluntários, porque ele traz uma peça enfrentando um NFLD. Em nenhum momento ele se refere à obrigação acessória. É só esse detalhe. Tá, perfeito. Colegas, o conselheiro relator, em relação ao item 80 da pauta, não está conhecendo do recurso voluntário, tá? Não está conhecendo o recurso voluntário. Essa é a decisão, por inovação recursal. Márcio, como você vota? Relator. Gregório? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Francisco? Eu também acompanho. Ana? Relator. Eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, tá? Votou pelas conclusões. Então, ficou assim a decisão para o item 80 da pauta. Aí, deixa eu jogar lá para cima. Item 80 da pauta do Serviço Social da Indústria, SESI. Ficou assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário, em não conhecer do recurso voluntário, uma vez que as alegações recursais não foram levadas ao conhecimento e apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal. Votou pelas conclusões o conselheiro Dene. Julgamento iniciado em 11 de maio de 21, no período da manhã, e concluído em 3 de maio de 21, também no período da manhã. Essa é a decisão para o item 80 da pauta. Tá, o próximo... O próximo é o 103. É o próximo 103, né? Né? Item 103 da pauta, da Embraforte Segurança e Transporte de Valores Limitada. Não, esse ainda não, Dani. É um que você me passou ontem à noite. Então seguramos esse por enquanto? Na verdade, é o seguinte, tem 2 da Embraforte, aliás, tem 3 da Embraforte. Aliás, tem mais, né? Tem 4. 4. Um nós julgamos já da Embraforte. Não, por que 4? Tem 3 na pauta, como haveria que ter 4? 1, 2... 3, desculpa, perdão. São 3, o 103 e o 104 consta aqui para mim que saíram com vista. O 105 julgou por maioria dar provimento parcial ao recurso voluntário. Vencido o Dene, que negou provimento. Tá, eu acho que a gente pode julgar o 103, que saiu com vista de mesa, a questão do salário maternidade, que você aplicou a decisão do STF, você aplicou a decisão do STF de outubro agora do ano passado, né? Sim.
Esse a gente pode julgar, então, e deixamos por enquanto, Renata, na pauta. O 104 foi aquele que você me passou uma decisão que eu vi ontem, Isso. de madrugada quase. Tá certo. O ideal era que tivesse passado antes, né, Renata? Mas tudo bem. Vamos lá. Então, vamos julgar o item 103 e deixamos o outro item dessa empresa, dessa contribuinte, que é o 104, ainda com vista de mesa, tá? Vamos abrir ali, então, o item 103. Esse item 103, colegas, é um que envolve a questão da isenção, imunidade, né? Na verdade, é a questão do salário, não é questão de isenção, é a questão do salário maternidade, né? Não é essa questão da imunidade. É a questão do salário maternidade, né? Tem uma decisão recente do STF, de outubro, se não me engano, do ano passado, da segunda metade do ano passado, entendendo que não incide contribuição previdenciária sobre salário maternidade. E a conselheira relatora aplicou essa decisão. Deixa eu abrir o voto aqui, Renata. Sim. É o 103. E aí eu quis dar uma olhadinha nesse caso aqui. Tá. A conselheira relatora está votando no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, né, Renata? Essa decisão, sim, né? Dar provimento ao recurso voluntário, está aplicando isso. Eu vou divergir, Renata, do seu entendimento, porque a decisão não é definitiva, né? O artigo 62 lá, os dispositivos do artigo 62 do RICARF fala em decisão definitiva, então eu não vou aplicar, então eu vou divergir. Nós não iniciamos votação desse aqui, né? Não registrei pela nossa votação. Então, colegas, para o item 103 da pauta, a conselheira relatora está dando provimento ao recurso voluntário e está cancelando o lançamento, aplicando essa decisão do STF, com repercussão geral. Essa decisão teve repercussão geral reconhecida. É dar provimento parcial, né? Porque não é a única coisa. Deixa eu ver como é que está na tua conclusão. Porque não é o único item que tem nesse lançamento. É dar provimento parcial ao recurso voluntário para estabelecer a dedução das contribuições ao salário maternidade a cargo do empregador até o montante efetivamente pago. Tá. Tem salário família também, né? Tá certo, Renata, é provimento parcial. Isso. Deixa eu só relembrar aqui o caso, restabelecer dedução de contribuição. O que ele fez aqui? Na GFIP, ele tinha deduzido contribuição que ele pagou. O que ele fez isso aqui? É um pedido de... Deixa eu lembrar também. É lançamento de contribuição, é terceiros... na verdade, você vai cancelar do lançamento a parcela referente ao... Não. Você vai excluir da base de cálculo os valores pagos a título de salário maternidade, é isso? Peraí, deixa eu lembrar aqui. Ele glosou parcelas deduzidas de salário família e salário maternidade.
na GFIP. Essa decisão não é definitiva? Do STF? Não, Não. não é. Não é definitiva ainda. Para mim, definitiva é quando bateu o martelo, né? Transitou em julgado, né? Ó, notificação de lançamento para a construção de crédito tributário de contribuições à Seguridade Social relativas à parte empresa, 20%, o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrentes ambientais do trabalho, para outras entidades e fundos incidentes sobre as remunerações pagas ao contribuinte e assegurados e empregados nas competências tais. Aí fala, terceiros inicialmente especificados como o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, e o Serviço Nacional de Aprendizagem e Cooperativismo. Informação posteriormente retificada, quando a elaboração do relatório complementar em resposta à diligência determinada pela autoridade julgadora de primeira instância, no qual esclarece o relatório de decisão recorrida, que ainda em relatório complementar, o auditor notificante esclareceu que, embora tenha incorrido em equívoco e utilizado o código 4.163, que diz respeito a essas, inclusive ao SESCOP, para as contribuições de terceiros, ao invés do código 3.139, que é o devido para este lançamento, o valor exigido está correto, não se configurando prejuízo à empresa. A impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada procedente em parte, para que as contribuições exigidas nessa notificação de lançamento, na rubrica 15 terceiros, fossem excluídas e em novo procedimento fiscal sejam lançadas no Código 3.139. E aí, aqui o que ele diz, a inconstitucionalidade das contribuições, e que deve ser garantida a dedução de valores relativos ao salário família e ao salário maternidade, uma vez que a glosa efetivada não tem fundamento e vicia e fica o auto de infração neste ponto. É isso, relativamente ao salário maternidade, sobre isso. Tá, eu vou manter como você colocou ali no seu voto. Então, colegas, vai ficar assim a decisão. Eu já fiz a coleta de votos? Acho que não. Tá. Vamos lá. Item 103 da pauta, da Embraforte Segurança e Transporte de Valores Limitada. A conselheira relatora está dando provimento ao recurso voluntário para restabelecer a dedução das... Provimento parcial. Provimento parcial, exato. Provimento parcial para restabelecer a dedução das contribuições ao salário maternidade a cargo do empregador até o montante efetivamente pago. Márcio, como você vota? Apesar de entender essa decisão do STF, uma decisão importantíssima, inclusive pela proteção da maternidade, a sua precariedade, em face também à existência da decisão repetitiva no REC 1.230.957, que deduziu natureza remuneratória ao salário maternidade, aliado também ao fato de o artigo 62, parágrafo 1º e 2º, a linha B do RICAF, exigir que nós cumpramos essas decisões mantidas em RESP com efeito repetitivo, eu vou negar provimento ao recurso voluntário. Márcio, Gregório, como você vota? Relatora. Luiz? Relatora. Rafael? Relatora. O Luiz, relatora? Ok. Rafael? Relatora. Ok, Relatora. Rafael, relatora também, né? Francisco? Acompanha a divergência. Ana? Relatora. Eu também acompanho a divergência. Então, colegas, para o item 103 da pauta, da contribuinte Embraforte Segurança e Transporte de Valores Limitada, ficará assim o resultado.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução das contribuições ao salário-maternidade a cargo Eu vou colocar contribuições referentes ao salário-maternidade, tá, Renata? Referentes ao salário-maternidade. Para restabelecer, então, repetindo, acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução das contribuições referentes ao salário-maternidade a cargo do empregador, maternidade, vírgula, a cargo do empregador, vírgula, até o montante efetivamente pago, ponto. Vencidos os conselheiros Márcio, Francisco e Dene, que negaram provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Márcio, Francisco e Dene, que negaram provimento ao recurso voluntário. Essa é a decisão para o item 103 da pauta da Embraforte Segurança e Transporte de Valores Limitada. Dene, só por curiosidade, como é que vocês estão acompanhando o entendimento do processo da imunidade se não teve o trânsito em julgado? E que inovação argumentativa foi essa, que nunca precisou ter o trânsito em julgado e num processo precisa em outro não? Só por curiosidade, porque pelo menos a gente tem que manter a coerência. O Márcio falou agora que ele não acompanha e na imunidade ele acompanha sem o trânsito. Pois é. O outro lá, ele não foi batido o martelo ainda, né? Não, e até declarar uma inconstitucionalidade. Não, tem declaração, né? Tem uma declaração pendente de julgamento. Vocês estão afastando o dispositivo da lei sob um fundamento de que o STF declarou inconstitucional, mas ele declarou inconstitucional, não teve o trânsito. Então, a princípio, vocês estão até violando o regimento, se vocês entendem que precisa, porque no meu entendimento, consolidado com o do STJ e do STF, não precisa guardar o julgamento dos embargos de declaração. Bom, então eu estou indo de acordo com o regimento. Agora, se vocês entendem que precisa guardar os embargos de declaração, vocês estão afastando o dispositivo da Lei 8.212 e 12.101 com base em um julgamento do STF que não é definitivo. Pois é. Mas talvez nesse caso até o Carpo não entenda, porque se ele entendesse, ele nem teria determinado que voltasse o julgamento dos casos de imunidade, né? Porque, no caso da imunidade, no caso dessa imunidade aí, o entendimento assim quase unânime dentro do CARF de que dá para se julgar, já dá para se julgar. Eu entendo o teu posicionamento, mas, se eu não me engano, todos os presidentes de turma da segunda sessão estão entendendo assim. Tem um presidente, se eu não me engano, que entende que não é o que exatamente está falando. Não está transitado julgado e não está aplicando a decisão do STF. Mas, tirando esse presidente de turma, eu acho que os demais todos estão aplicando. Mas eu entendo você, Ana. E qual a diferença dele para o salário maternidade? Entendo você. Ou precisa do trânsito ou não precisa. Agora, para o salário, maternidade precisa e para a imunidade não? Pois é. No meu caso, a diferença da imunidade é que há um RESP com efeito repetitivo, que até então não foi expurgado, só por isso. E uma lei que até então não foi declarada inconstitucional, ela ainda não é mais forte do que um RESP com repetitivo? Porque a Lei 8.212, se você não está aceitando o trânsito em julgado, a lei é constitucional. E se você está deixando de aplicar uma lei que no seu entendimento é constitucional porque não teve o trânsito, ela ainda é mais forte do que o argumento de ter um recurso especial repetitivo. Então, tá. Só um detalhe, só para lembrar um detalhe aqui, esse RESP 1.203.957, logo que as matérias que ele vinculava subiram ao STF, ele foi sobrestado, tá? Ele foi sobrestado. O STJ esperou a posição do STF. E todos os processos, inclusive tem decisão do próprio STJ suspendendo o 1 milhão enquanto o STF não se pronunciar sobre as matérias. O STF se pronunciou. Só isso. Tá. Então tá, colegas. Essa foi a decisão para o item 103 da pauta, tá? Por maioria de votos, então é dado provimento ao recurso voluntário. Item 103. O item 104 agora continua com a vista de mesa, a gente retoma o julgamento dele amanhã.
Vamos ver o que tem mais aqui. Lista. Próximo. É o 120, você... Amanhã. Amanhã, né? O 148 também, Gregório? O 148 foi o que eu divergi do Francisco. E aí é aquele que nós já votamos, inclusive, e ficou de ver a redação do dispositivo. Ah, tá. É esse Eu que você até lhe passei como é que vai ficar a conclusão do meu voto vencedor. Tá, a gente julgou, tá certo. Só fiquei de definir como que vai ser consignado na ata o voto vencedor. E aí você está dando provimento ao recurso? Estou dando provimento ao recurso. Tá, eu coloquei assim na ata, na vista de mesa. O Gregório vai verificar como será o provimento, se parcial ou integral. No caso, está dando provimento integral, então, né? Ao recurso voluntário. Isso, né? Isso. Então, colegas, vejam só. O item 148 do contribuinte Jurandir da Costa Siqueira já foi julgado, ele é de relatoria do conselheiro Francisco, ele já foi julgado, tá? O Francisco negou provimento ao recurso voluntário e no julgamento deu empate, né? E a tese que prevaleceu, com base no artigo 19e, foi a tese que deu provimento ao recurso voluntário, né? Então ficou assim, então vai ficar assim no dispositivo da ata vai ficar assim o dispositivo da ata em relação ao item 148. 148. 148 do contribuinte Jurandir da Costa Siqueira. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário e, por determinação do artigo 19e da Lei 10.522, 2002, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Dar-lhe provimento, só. Dar-lhe provimento. Ponto. Os termos, vou colocar assim, ó. Dá-lhe provimento, né? É só dar provimento. Eu vou colocar nos termos do voto do relator. Tá? Dar-lhe provimento nos termos do voto do relator. Redator, perfeito. Os termos do voto redator. Eu já tinha designado você, né, Gregório, no dia lá, né? Vamos registrar. Para efeito da ata, ele foi, aí é só a complementação mesmo do dispositivo, né? Mas ele foi iniciado, o julgamento iniciou e concluiu 12 pela manhã mesmo, né? Ah, sim. Eu nem vou colocar registro de data. Não, é só para eu entender, para conferir a ata depois. Não, mas para aí. Agora eu... Pois é. Vejam só, como eu não sabia se você ia dar, Gregório, provimento integral ou parcial, não dá para dizer que a decisão foi prolatada no outro dia, né? Até porque não foi feita a leitura do dispositivo, né? E também lá nos argumentos do Gregório, eu, por exemplo, entendi que o provimento seria parcial. Quer dizer, algumas notas, esse aqui é um exemplo, então não tinha uma certeza, não tinha uma certeza que era integral, só teve depois que olhou a documentação, né? Ele começou no dia, que dia que ele começou? 12 pela manhã. Tá. Então, nós iniciamos no dia 12, no período da manhã, e concluímos no dia 13, também no período da manhã, tá? Hoje, então, que está sendo
prolatada a decisão, né? Está sendo proferida a decisão. Eu vou repetir então, colegas. Item 148 da pauta, julgamento iniciado no dia 12 pela manhã e concluído no dia 13 também pela manhã. Item 148 do contribuinte Jurandir da Costa Siqueira. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer do recurso voluntário e, por determinação do artigo 19e da Lei 10.522, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento nos termos do voto do redator. Vencidos os conselheiros Márcio, Luiz, Francisco e Dene, que negaram provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Gregório. Ok? Essa é a decisão para o item 148 da pauta. O próximo item que saiu com vista de mesa é o item 160. Isso, me corrijam aí se eu estiver enganado. Item 160 do Luiz. 160 e 161 consta para mim. Isso. Tá, vamos para o 160. Nós também não fizemos coleta de voto, né? A gente fez a discussão, foi pedido vista. Até o Gregório fez um questionamento com relação ao rendimento recebido da Caixa Econômica. O item 160 é da contribuinte Ana Maria de Alvim Carneiro. Ana Maria de Alvim Carneiro. Eu pedi vista de mesa, o Gregório... Eram dois rendimentos, né? Um era da Caixa Econômica, né? Até o Gregório falou que já poderia votar, né? Já estava em condições de votar. Ele comentou isso. Eu vou... Só destacando, presidente, que o 161 eu não cheguei a ler o voto, tá? Então, eu não cheguei a ler o voto, porque, como foi pedido vista, eu antecipei e avisei que era matéria conexa, similar, e o pedido vista estendeu os dois, mas o 161 eu não cheguei a ler. Como os dois tratam de anistiado político, você falou, então já pede a vista do outro, né? Então, nós vamos fazer só agora a finalização do 160. Deixa eu abrir aqui, só um pouquinho, colegas. Item 160. Vejam, colegas, a fiscalização fez o lançamento sobre dois rendimentos. Um recebido do Ministério da Educação, no valor de R$25 mil, e os quebrados, não vou falar os quebrados, e outro rendimento recebido da Caixa Econômica Federal no montante de R$38 mil, e alguns quebrados, tá? Não vou falar os quebrados. 25 mil da Ministério da Educação e 38 mil da Caixa Econômica. O conselheiro relator, em relação a esse item da pauta aqui, o item 160, ele está dando provimento parcial ao recurso para afastar da base de cálculo do lançamento o rendimento de R$25 mil recebido do Ministério da Educação. É isso, né, Luiz? Aí ele apresentou o voto, eu pedi vista, e eu vou divergir do relator, eu vou negar provimento ao recurso voluntário, tá? Eu vou negar provimento ao recurso voluntário porque nesse rendimento sobre o qual está incidindo a tributação, o do Ministério da Educação, tem um documento nos autos que diz que, em relação a ele, não foi concedida a natureza de reparação econômica, né, que a legislação tem que dizer, né, eles têm que dizer respeito à reparação econômica, em que pese ela ter solicitado, né, então eu vou divergir do relator. A DRJ diz assim, somente aqueles valores que representem efetivamente reparação econômica pagos com recurso do Tesouro Nacional, em razão de ato do Ministério da Justiça, nos termos desse dispositivo, citado no dispositivo, é que podem ser considerados isentos. Ressalta-se, no entanto, que consta do documento de folha 70
ato exarado pela Secretaria Executiva da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, publicado em 26/7/2011, que não foi concedida a natureza de reparação econômica aos rendimentos recebidos pela autuada, né? Isso está na decisão de primeira instância. Então, por conta disso, eu vou manter a decisão de primeira instância e vou negar provimento ao recurso voluntário, tá? É só fazer uma complementação, existe esse benefício ali, ele é maior do que os outros, mas nessa questão de anistia, existe uma emenda constitucional, existe uma lei lá bem antes até da, se não me falha a memória, ou antes, logo depois da Constituição, que ela trata de alguns benefícios que não são semelhantes a esses, e ela dá a possibilidade da pessoa pedir para passar para esse. Aí é onde passa, esse benefício aí, ele é melhor, ele é mais vantajoso do que os outros, e esse sim, carece de ser pago pelo Tesouro, tem várias situações. Agora, não exclusivamente que o único benefício da isenção que seja esse. Tem um voto que eu fiz há algum tempo atrás aí, que eu abordei essa matéria toda. Perfeito, Francisco. Então tá, colegas, em relação ao item 60 da pauta, o Conselho Relator está dando provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do orçamento os valores recebidos do Ministério da Educação, né? Deixa eu voltar aqui. Isso, Ministério da Educação. Márcio, oi, fala, Gregório. Eu fiz um rascunho aqui de um voto vista de mesa que eu queria apresentar. Está na minha pasta T, está com o número 0. É o primeiro arquivo dentro da minha pasta. Deixa eu pegar lá. Nossa, o Gregório se empenhou, então deu uma caprichada. Vamos ver aqui. Só um instante, colegas. Ixi, só um pouquinho. Meu token desconectou aqui da... Só um instantinho. Tá, já estou na pasta T, é o item 0, né? Isso. Tive que entrar de novo na pasta T, meu token desconectou, tive que reconectar tudo. Tá abrindo aqui. Em vez de eu puxar para minha... Tá aqui. Nossa, Você quer ler isso aqui, Gregório? Eu vou fazer um resumo aqui rapidinho e só então, destacar aqui alguns pontos. Tá, então pode começar, Gregório. Eu vou divergir do relator para dar provimento a recurso voluntário. Estou entendendo que o relator inovou no fundamento da autuação no seu recurso voluntário, o que não é permitido
e ainda que fosse possível essa inovação, melhor sorte não assistir aos fundamentos do voto apresentado. Então, nos termos da descrição dos fatos, enquadramento legal, diz lá a fiscalização. Declaração alterada conforme informações da DIF e das fontes pagadoras. A documentação é insuficiente para a comprovação da isenção e substituição de regime de anistiado político. Então, esse é o fundamento do lançamento, aqui é uma notificação de lançamento. O órgão julgador de primeira instância, em face da impugnação apresentada, destacou e concluiu que... Aí eu trouxe uma transcrição do acordo da DRJ e vou lá para o último parágrafo dessa transcrição. Portanto, no presente caso, a interessada não demonstrou que os valores recebidos do Ministério da Educação e o montante recebido da Caixa Econômica decorrente de uma ação judicial se enquadravam no conceito de reparação econômica de caráter indenizatório, valores estes pagos com recursos do Tesouro Nacional, em razão de ato do Ministro da Justiça, em prestação mensal permanente continuada ou em prestação única, assim, os valores omitidos serem considerados tributáveis na declaração de ajuste anual. O doutor relator do presente acordo, por seu turno, superando os fundamentos da autoridade administrativa fiscal e, por conseguinte, do órgão julgador de primeira instância, manteve rígido o lançamento fiscal em relação aos valores recebidos da Caixa Econômica, sob o argumento de que, apesar de o pagamento recebido pelo contribuinte ter sido feito no ano calendário de 2005, o mesmo se refere a períodos anteriores a 29 de agosto de 2002, a partir do qual se estabeleceu a isenção provenientes de aposentadoria pelo regime de anistiado político, não se abrigando deste na regra isentiva estabelecida pela Lei 10.559 de 2002. Então, você veja que o fundamento do voto apresentado pelo relator é diverso daquele da autoridade administrativa e do órgão julgador de primeira instância. É o que se infere, pois, do excerto abaixo reproduzido do voto apresentado. E eu trago o voto apresentado pelo conselheiro Luiz, justamente com essa fundamentação. Como se vê, com a devida vênia, a justificativa utilizada pelo doutor relator para a manutenção do lançamento fiscal não pode prevalecer, já que a lavratura da notificação do lançamento se deu por motivo diverso, conforme exposto acima. De fato, enquanto que para a autoridade administrativa fiscal e para o órgão julgador de primeira instância, o lançamento fiscal deve permanecer incólume em face de o contribuinte não ter comprovado que os rendimentos declarados pela fonte pagadora como tributáveis seriam isentos por se tratarem de indenização paga a anistiado político, nos termos da legislação de regência da matéria, o doutor relator reconhece que a recorrente foi reintegrado ao serviço público com fruto na anistia política. Isso é reconhecido no voto do relator. Reconhecendo que a recorrente manteve a autuação fiscal em relação aos valores recebidos da Caixa Econômica em decorrência da ação judicial sob o fundamento de que a verba recebida nos idos do ano calendário de 2005, ou seja, já sob a vigência da lei que determinou que os valores pagos a título de indenização de anistiados políticos são isentos de imposto de renda, refere-se a fatos geradores anteriores a tal previsão legal. Isto porque essa ação judicial da qual decorreu esse pagamento efetuado pela Caixa, ela data de 97. Houve, como se pode ver, inovação nos fundamentos do lançamento, o que é vedado aos órgãos julgadores. Né? Aí eu trago o artigo 145. Por fim, mas não menos importante, é de se observar que o parágrafo único do artigo 9º da Lei 10.559 de 2002 é expresso ao estabelecer que os valores pagos a título de indenização de anistiados políticos são isentos do imposto de renda. Neste aspecto, ainda que fosse válida a fundamentação deduzida pelo doutor relator no presente acordo, melhor sorte não lhe assistiria, tendo em vista o pagamento do rendimento em análise ocorreu, conforme fartamente já mencionado no presente acordo, em 2005, já sob a vigência, portanto, do dispositivo legal em destaque. Então, com essas razões, eu divido do relator para dar provimento ao recurso voluntário, presidente. Gregório, eu faço só uma colocação. Eu sabia que esse voto ia trazer bastante discussão. Eu só vou, assim, não é que eu esteja rebatendo a sua, eu não acho interessante ficar rebatendo, mas eu vou só, assim, esclarecendo porque eu entendo que não houve inovação recursal. É porque, se você observar, toda a minha análise é estruturada em cima da legislação e eu faço interpretações, inferências a partir da legislação, inclusive colaciono decisões do STJ. Então, quando o fato da DRJ ter se limitado a dizer que não houve a comprovação, isso não me inibe de fazer a análise devida, fundamentada, em face à legislação, tá? Isso, eu não vou só rebater a DRJ, não, mas a DRJ está errada porque tem, ou porque não tem, ou a DRJ está certa porque tem. Eu vou fazer a análise jurídica a partir eu vou fazer a interpretação a partir das normas jurídicas que regem a matéria, e foi o que eu fiz.
No meu entendimento, é aquilo ali. E o corte metodológico que eu fiz, de 2002, é que apesar da decisão judicial que ela recebeu foi em 2005, mas aquelas verbas de 2005 englobam verbas anteriores a 29 de agosto, me parece, de 2002. Então, em relação àquelas verbas ali, e, aliás, invocam não, são todas as verbas são anteriores a 2002, todas as verbas. Daí o entendimento. Eu acho que a leitura do voto ela tem que ser feita dentro do contexto da legislação regente. E as inferências que eu fiz foi a partir da legislação. Eu não estou preso ao argumento da DRJ de dizer que não houve comprovação, não. Eu chego a esse momento de comprovar quando eu concluo que parte dos rendimentos estariam de fato abrigados pela regra isentiva, certo? Pela regra isentiva. Mas eu não estou obrigada a rebater apenas se a DJ está certo ou errado, porque a DJ entendeu que não havia comprovação. Eu fui muito além disso aí, porque é necessário ir além disso aí. Eu preciso fazer a inferência sobre as normas jurídicas sobre a norma jurídica que rege a matéria. E isso foi exatamente o que eu fiz. Quando eu concluí, foi que eu disse que para mim estaria comprovado apenas parcela daquilo ali. A conclusão, no fim das contas, foi essa daí. Mas tudo bem, é só esse esclarecimento sem nenhuma pretensão de técnica. Ok, Luiz. Colegas, então, para o item 160 da pauta, tá? Nós temos o voto do relator, no seu voto, o relator dá provimento parcial ao recurso voluntário para afastar da base de cálculo do lançamento o rendimento lá de R$25 mil recebidos em 2005 do Ministério da Educação. É um provimento parcial ao voto do relator. O Gregório já adiantou o voto, né? Ele fez até um voto vista, ele está dando provimento ao recurso voluntário, está cancelando o lançamento integralmente, né, Gregório? Está dando provimento ao recurso voluntário. E eu tenho que pedir vista de mesa, já adiantei meu voto, eu vou divergir do relator e vou negar provimento ao recurso voluntário. Então, nós temos 3 decisões, vamos ver como é que vai ser o comportamento das 3 decisões aqui, para ver se é necessário... Dani, mas eu acho que você não pode ficar adiantando seu voto. Por isso que tem uma ordem de votação, né? É que eu pedi vista de mesa, mas se eu não votei ainda e você está depois de mim... Não, eu pedi vista de mesa. Quando a pessoa pede vista, aí ela vem depois. Mas as teses ainda não se sabe quais foram as teses que vão prevalecer, né? Não sabemos, vamos saber agora. Acho que só depois é que pode se dizer quais são as propostas que vão ficar na mesa. Porque eu poderia ter uma 4ª tese aqui, você nem sabe. Exatamente. E você está dizendo que tem 3 e a minha, se tivesse. Não, no momento tem 3 teses, né? Se tiver mais uma tese... Mas você adiantou a sua antes da minha, que poderia vir. Tá. Então, mas acho que tem que... acho que já está maduro para votar o processo, presidente. Ok. Márcio, como você vota? Acompanho o relator. O relator. Gregório. Gregório vai divergir, né, Gregório? Vai divergir e dar provimento ao recurso. O Luiz vai dar provimento parcial ao recurso. Renata, como você vota? Acompanha a divergência. Rafael? Divergência do Gregório. Francisco? Eu vou acompanhar o relator e vou explicar por quê, no meu entendimento. Há alguns meses houve uma situação semelhante e o Gregório divergiu igualmente essa situação aqui. Os argumentos basicamente foram os mesmos, né? Inovação e o período, né? Quanto à inovação, eu concordo com o que o Luiz colocou, a gente interpretou a legislação. Porque, vejam, tem três legislações que concedem o pagamento anistiado político. Agora, a isenção, ela veio com essa lei de 2002 aí. Ela veio e admitiu a isenção, inclusive, das outras situações. Só que das outras situações, os benefícios eram menores. Só que para o contribuinte se aproveitar desse benefício, que era maior porque pega correção, atualização, passa para dependentes, né?
ele tem que pedir, submeter essa comissão de ética, aí tem essa questão toda. Ele pode ou não. Agora, se ele requerer, a comissão vai analisar e vai autorizar ou não. Não autorizando, ele continua lá, mas não afasta o benefício. Esse é um fato. Por isso que a isenção, eu entendo também como Luiz, que é só a partir de 2002, dessa data que a lei não menciona, é daí para frente. E o fato dele ter recebido em 2005, se a gente admitir o regime de caixa, aí eu concordo plenamente. Mas o imposto de renda pessoa física, tempo que a gente já tem o RRA. Então, como é que se vai apurar bases de cálculo de meses anteriores quando essa isenção não existia? Então, eu concordo com o relator nesse ponto, que a vigência, embora tenha recebido em 2005, mas o período de aquisição, o período base, foi anterior, pelo regime de competência. Então, essa é a minha justificativa para acompanhar o relator. Presidente, rapidinho, só para esclarecer. Chico, eu não discordo de que a isenção ela é válida a partir de 2002. A lei que estabelece é de 2002, ok? Concordo com você, concordo com o relator. O negócio é que a lei fala de pagamento. Se a lei falasse que a isenção se aplica aos fatos geradores a partir dali, aí é uma coisa, uma redação completamente diferente. Ela fala de pagamento. Quando foi feito o pagamento, a contribuinte já se encontrava na regra isentiva? Sim, então se aplica, no meu entendimento. Esse é um ponto. O outro ponto, você falou aí do RRA, veja, hoje já está pacificado, conforme repetitivo do STJ, de que você vai aplicar o regime de competência. Mas durante muito tempo os contribuintes ficaram brigando aí. Muita gente, inclusive, deve ter pago imposto de renda com regime de caixa, porque a fiscalização aplicava regime de caixa. A gente cansa de julgar aqui processos em que a fiscalização aplicou regime de caixa quando ele recebeu a bolada decorrente de uma ação judicial. Hoje está tranquilo, porque você tem uma decisão da STJ em sede de recurso repetitivo. Se amanhã o STJ vier e falar assim, esse caso é de anistiado, você vai considerar também regime de competência. Beleza, vou aplicar a decisão do STJ, assim como eu aplico a RRA. Mas o fato é que a gente não tem essa orientação, né, do STJ. Então, e a lei não fala que você vai considerar, ela não estabelece que você vai considerar como isentos em relação aos fatos geradores a partir de 2002, mas sim aos valores pagos, e como o valor foi pago em 2005, eu aplico a isenção. Era só esse esclarecimento, presidente. Ok. Francisco, então você acompanha o relator, né? Isso. Acompanho. Tá. Ok. Ana, como você vota? A divergência do Gregório. Gregório. Então tá, eu vou negar provimento ao E recurso. Renata? A Renata... Eu já votei. Divergência também. Votou com a divergência. Tá. Sim. Então, colegas, nós tivemos um empate aqui entre dar provimento e não dar provimento, tá? Integral, né? Então, ficou assim o resultado para o item 160 da pauta, da contribuinte Ana Maria Delvim Carneiro. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário e, por determinação do artigo 19e da Lei 10.522 de 2002, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Márcio, Francisco e Luiz, entre parênteses, Luiz, o relator, que deram provimento parcial ao recurso voluntário, tirar o voluntário, que eu já falei, que deram provimento parcial ao recurso para afastar da base de cálculo do lançamento o rendimento de R$25.000 recebido no ano calendário de 2005 do Ministério da Educação. No ano calendário de 2005, do Ministério da Educação. E vencido o conselheiro Dene, que negou o provimento ao recurso. Tá? Então, essa é a decisão para o item 160 da pauta. Voto vencedor. Designado para... Gregório, você já até fez um voto vencedor, né? Já tem pronto, esse não vai te dar trabalho. Já está pronto. Na verdade, quem designou o Gregório foi o Rafael, né? Como sempre, né? Ele diz quem é a divergência, então já está dizendo quem é o redator. Já está designando o redator. Verdade. Então, designado para redigir o voto vencedor é o conselheiro Gregório. Então, tá.
Vamos ver se a gente já finalizou as vistas. Tá, o item 100... vamos fazer o 161. Esse 161 vai ser leitura. Mas aqui você pode até fazer resumo, é questão envolvendo, Luiz, só a questão do anistiado, né? Não tem a outra questão da Caixa Econômica, né? Luiz, então, colegas, vamos fazer o julgamento agora do item 161 da pauta, da contribuinte Aurenice Costa Xavier da Silva. Aurenice Costa Xavier da Silva, item 161, ele saiu com vista de mesa junto com o item 160, só que o item 161 não chegou a ser apresentado o voto. Então, o conselheiro vai apresentar agora, e aí pode fazer um resumo para nós. Pode começar, Luiz. Eu vou me permitir fazer assim eu não vou ler o voto inteiro, porque muitos argumentos que eu já utilizei no voto do item 160 são os mesmos. Aqui a diferença é apenas, basicamente, apenas que não existe aquela parte do salário de vinculação com um órgão, com o serviço público, como existia no anterior, que a gente analisou aqui, né? Existia a análise a relação, a reintegração do servidor ao Ministério da Educação. Então, toda essa construção argumentativa, interpretativa da legislação permanece exatamente como está. Eu vou ler a partir do ponto aqui que tem na espécie, mesmo assim eu vou adiantar no que for possível. Pois bem, na espécie, a recorrente reclama pela isenção do valor de R$ 98.389,61 pagos pela Caixa Econômica Federal em decorrência da ação ordinária X, esgrimindo a sua condição de anistiada política, que de fato resta caracterizada nos autos, afastando-se assim a omissão de rendimentos alegada pela autoridade lançadora. Na sentença proferida no âmbito da referida ação ordinária, restou consignado que o valor em litígio refere-se a pagamentos de vencimentos e demais vantagens financeiras devidos a partir de 5 de outubro de 88, em virtude do reconhecimento da recorrente na condição de anistiada política, e se reporta a períodos anteriores a 29 de agosto de 2002, portanto, quando ainda inexistente previsão de isenção para tais rendimentos. Nesse contexto fato probatório, procedência à interpretação sistemática e teleológica do comando constitucional, esculpido no artigo 8º do ADCT, e do artigo 5º seguintes da Lei 10.559/2002, Decreto 4897, conclui que os rendimentos e apreços não se encontram abrigados pela regra de isenção, ou pela regra isentiva, né? Pela regra isentiva, vou corrigir aqui, porque eu aproveito já, pela regra isentiva, morando aqui, né? Em face do imposto de renda. Aí eu colaciono a mesma jurisprudência do STJ e voto por conhecer do recurso voluntário negado e provimento. Ou seja, todos aqueles argumentos que o doutor Gregório trouxe no item 160 são válidos para esse. Né? São válidos para esse, exatamente na mesma linha argumentativa dele, a não ser que ele mude, né, o funcionamento. E então eu estou votando por conhecer do recurso voluntário e negar provimento, presidente. Ok, Luiz. Eu acho que a gente pode iniciar a votação. Né? Luiz, desliga o microfone para nós, só para não dar retorno. Márcio, como que você vota? Eu acompanho o relator. Gregório? Eu vou divergir para dar provimento. Ok. Renata? Acompanha a divergência. Rafael? Divergência. Francisco? Eu acompanho o relator. Ana? Divergência. Eu acompanho o relator. Então, em relação ao item 161 da pauta, também deu empate em julgamento.
Edene, mas você não tinha uma outra divergência? Não, esse aqui é diferente do anterior. Esse é diferente do anterior. A matéria é a mesma, né? Anistia e tal, só que lá na parte da anistia o Luiz deu provimento e aqui ele não está dando provimento, né? Eu dei provimento em relação a uma verba, só que a verba que eu dei provimento lá não existe nessa. Isso. Aí o dele está sendo coerente, ele negou tudo lá, ele está aplicando o mesmo entendimento aqui. Tá. Então, colegas, para o item 161 da pauta, da contribuinte Aurenice Costa Xavier da Silva, Aurenice Costa Xavier da Silva, item 161, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário e, por determinação do artigo 19e da Lei 10.522/2002, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos conselheiros Márcio, Francisco, Luiz e Dene, que negaram provimento ao recurso voluntário. E o voto vencedor é o mesmo seu, né? É só replicar aqui, né, Gregório? Então, eu vou designar você para redigir o voto vencedor. Aqui também é só trazer o mesmo voto vencedor. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Gregório. Quando você chegar, Gregório, a 44 votos vencedores, você tem direito a não receber um lote. Deve estar chegando perto. Vamos fazer de tudo para o Greg atingir essa. Rapaz, Eu voto para te acompanhar, presidente, onde o Gregório será designado a bater essa meta. dependendo de Rafael, ele vai chegar logo, viu? Só não pode fazer igual o Dima, chegar na meta, dobrar a meta. É verdade. Tá. Vamos ver aqui. Agora tem 188, né, Gregório, que é o da tempestividade, é isso? É, né? É esse? Já está em condições de votar dentro. Tem o 170, que vai ficar para amanhã, correto? É o da Renata. Não, sim, é que agora a gente... tá verdade, peraí. Isso, 170, só que vai ficar para amanhã. Tá, peraí, deixa eu... Meu... 170, meu... ...170? Da Juliana, patrona. da patrona, tá. Não, Isso. então, perfeito. Fica para amanhã. Aí o próximo, de fato, é o 188, da intempestividade. Tá certo. Tá. Colegas, abram então, por favor, o item 188 da pauta, que saiu. Acho que esse aqui é o último, né? Não sei se for o último, a gente já pode fazer um intervalo daí. Tem mais um depois. Tem mais um? Bom. Tem um que eu não apreciei, que eu vou deixar para amanhã. Talvez seja esse último ali. Colegas, em relação ao item 188 da pauta, o conselheiro relator, quando apresentou o voto, e apresentou, foi no dia... Ontem à tarde.
O conselheiro relator, quando apresentou o voto, ele votou no sentido de conhecer em parte do recurso. Teve alegação de tempestividade aqui? Não, né, Gregório? Não teve não. Vou corrigir. Tá. Votou por não conhecer do recurso voluntário por intempestividade, tá? Aí, como tinha uma questão envolvendo a data da ciência, envolvendo a questão dos carimbos no documento dos Correios que o conselheiro traz em seu voto, eu pedi vista de mesa para dar uma olhada. Eu já estou em condição de votar. Não sei se os demais chegaram a apreciar o caso, analisar. Vamos fazer a votação, então, do item. Colegas, repetindo, esse é o item 188 da pauta, do contribuinte José Veras Barbosa. José Veras Barbosa, item 188, que saiu com vista de mesa ontem, no período da tarde. O conselheiro apresentou o voto, não conhecendo do recurso voluntário por intempestividade, tá? Vamos finalizar, então, o julgamento agora. Márcio, como que você vota? Acompanho o relator. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Francisco? Também acompanho o relator. Ana? Relator. Eu vou acompanhar o relator. E aí vai ficar assim a decisão para o item 188. Em 188, do contribuinte José Veras Barbosa, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário por intempestividade. Por intempestividade. Julgamento iniciado em 12 de maio de 21, no período da tarde, e concluído em 3 de maio, no período da manhã. Esse foi o item 188 da pauta. O próximo item que saiu com vista de mesa é o 192, tá? Esse item, pessoal, colegas, eu não cheguei a dar uma analisada ainda, eu pedi vista de mesa, esse aqui vai ficar para amanhã, tá bom? Acho que é o único que vai ficar para amanhã, né? Então, amanhã vai estar tranquilo, nós fizemos todas as vistas de mesa. Esse era o último, né? Me corrijam, não tem mais, né? É só esse, né? Nós fizemos todas, tem também a minha, do 120 e da Renata. O vista de mesa ficou, acho que o 120 do Márcio, ainda que está com o Gregório. Ficaram quatro. Tá. Ficaram verdade. Das minhas, ficou só essa aqui, o 192, do contribuinte Valdocir José dos Santos, então fica para amanhã, e aí tem as do Gregório, as dos demais, né? Quantas no total tem? Umas 4 vistas? 4 vistas. Não, tranquilo. Amanhã vamos tentar ser bem mais rápidos no julgamento dessas vistas, né? Um é o caso da Renata, né? Nessas 4 tem o caso da Renata, né? O caso da Renata acho que vai ser tranquilo, vai ser bem tranquilo. Então tá, colegas, deixa eu ver o horário aqui. Puxa, que horas é? Já é 11 horas? Colegas, vamos fazer um intervalo agora de 15 minutos e aí retomamos com os itens da pauta da manhã daí, tá? Vamos tentar fazer uma boa produção com os itens da pauta da manhã. Então, Rafael e Fabimar podem encerrar a gravação.